E hoje pela manhã, depois da solenidade no Palácio da Redenção, o governador João Azevedo também comentou sobre a polêmica da votação da proposta da reforma da Previdência do Estado. Ele cobrou coerência dos deputados de oposição. É importante que a população entenda que se um partido votou pela aprovação da Previdência lá em Brasília, que aqui ele vota da mesma forma. Porque senão não terá sentido você imaginar um partido que lá em Brasília apoiou a reforma do presidente Bolsonaro e depois obrigou, reforma essa, que obrigou os estados a estabelecer algumas alterações, como alterações de alíquota, alterações que nós fizemos a proposta e encaminhamos para a Assembleia. Nós somos obrigados a fazer isso. Cada estado do Brasil, cada município desse país vai ter que fazer as suas adaptações, porque senão, em meados do próximo ano, estará na ilegalidade, não terá mais a emissão do certificado de regularidade. Então isso, claro, é o que moveu e fez com que todos os estados, independentemente de cor partidária, já tenham encaminhado, e alguns, na sua maioria, aprovado as reformas nos seus estados. Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco está em discussão, Alagoas já aprovou. Ou seja, é assim, isso é uma obrigação legal. E nós estamos conduzindo isso, claro, dentro da Assembleia. E o governador disse que fez referências no final de semana a ex-auxiliares do governo que pela internet têm feito críticas à sua proposta. Ele chamou esses ex-auxiliares de espertos. O que eu disse é que existe uma meia dúzia de espertos aí que aproveitam um momento como esse porque tem intenções outras em 2020 e se utiliza da discussão. Eu não tratei de deputado. De deputado eu tratei cobrando essa coerência. E citei, inclusive, o deputado lá de Guarabira, em que eu cobrei coerência. Coerência dessa coisa. O partido apoia em Brasília e por que não apoia aqui? São coisas completamente diferentes. Essa outra citação foi muito mais com relação a alguns pseudos blogueiros, alguns ex-auxiliares de governo, que aproveitam esse momento da discussão, claro, para gerar uma discussão fora do contexto, na verdade. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba que travava a tramitação da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa. O governador João Azevedo também falou da expectativa com essa audiência pública que a Assembleia realiza daqui a pouquinho, hoje à tarde, para debater a PEC da reforma da Previdência. Existem duas alternativas. Uma alternativa é aplicar uma alíquota linear de 14%. A outra possibilidade é aplicar uma alíquota progressiva de acordo com o que foi aprovado no governo federal. Evidentemente que para cada uma tem suas vantagens e desvantagens. O Estado apresentou uma alíquota linear porque ela protege os aposentados, pensionistas e reformados que ganham menos. Essa foi a intenção. Entretanto, será a Assembleia que dará a sua decisão final. Se vota pela alíquota linear ou se vota pela alíquota progressiva. A alíquota progressiva, ela passa a cobrar de uma faixa que é isenta hoje, que é de quem ganha um salário mínimo até R$6.000 aproximadamente de aposentados. Essa é uma decisão que a Assembleia vai tomar e eu aceito isso. Aqui nós estamos numa democracia discutindo aquilo que é legal, aquilo que é necessário fazer, mas acima de tudo, cumprindo. Porque a partir do momento que houve a aprovação da PEC 103 em Brasília, só tem dois caminhos para os estados. Ou, efetivamente, implantar nos estados aquilo que é obrigação legal, ou desobediência civil. E eu não vou fazer com que o estado da Paraíba cometa desobediência civil, possa o estado da Paraíba ficar penalizado sem receber recursos do governo federal. Nós temos hoje uma condição de legalidade e que temos que entender que democracia é assim. Às vezes vence, às vezes perde. Correio Debate de volta e a gente retoma essa discussão sobre a proposta de reforma da Previdência que tramita na Assembleia Legislativa. O Correio Debate foi ouvir deputados da oposição e de situação, como eles vão se posicionar na votação da PEC. O deputado do PSB, Buba Germano, defendeu a proposta da reforma da Previdência que tramita na Assembleia e ele disse que vai tentar emendar essa proposta e colocar a contribuição proporcional, que é aquela de acordo com a faixa salarial dos servidores. Não vejo maiores problemas nisso.
Agora, evidentemente que a oposição está no papel deles. E nós estamos aqui para... Já passamos por isso em outras fases, de ajustes fiscais. Isso é natural. Mas o debate aqui é a Casa Democrática. O que nós não podemos é contrariar o que a Constituição Federal estabelece. Então, todos os estados brasileiros estão fazendo os seus ajustes e alinhamentos. Evidentemente, se nós pudermos sugerir ao governo alíquotas diferenciadas para quem ganha menos, nós assim iremos fazer, porque isso não teria uma repercussão financeira que interferisse num processo maior a longo prazo. Como não chegou os elementos, as informações, na verdade, está tramitando ainda na Comissão de Justiça, quando chegar no plenário nós vamos travar sim essa discussão. Agora, temos que manter uma certa coerência. Ontem eu vi alguns parlamentares dizendo nós vamos apoiar, mas falando mal do governo. Então, veja bem, alinhamento com a legislação federal, nós temos uma obrigação e vamos fazer isso com bastante responsabilidade. E é evidente que tentar diminuir o mínimo que tiver de reflexo, sobretudo para quem ganha menos. Praticamente nós podemos começar a discutir com o governo uma alíquota proporcional. Já a deputada estadual pelo PSDB, Camila Toscano, antecipou que vai votar contra a PEC da Previdência Estadual. Nós não podemos votar e fazer da forma como o presidente está conduzindo aqui nesta casa, com todo o respeito que tenho, mas é inadmissível você ter uma PEC que trata da reforma da Previdência, que trata dos servidores, que trata do maior patrimônio da nossa Paraíba em 48 horas. É impossível você querer aprovar uma emenda que tira benefícios do servidor, que nivela servidor que ganha salário mínimo a servidor que ganha salários altos. É impossível você votar uma Previdência que você tira o benefício para pessoas que trabalham para o Estado, que perdem pensão por não ter tempo de casamento. A pessoa que é casada, menos de 2 anos de casado, não tem direito à pensão do Estado. Aquela que já passou menos de 44 anos vai deixar também sua família refém, porque o Estado vai tirar as pensões. Enfim, são coisas que nós não podemos admitir. Não podemos admitir que os professores sejam tratados da forma como estão sendo tratados. Os policiais civis, os policiais militares também estão incluídos, muito embora haja essa referência na PEC federal. Enfim, a oposição não tem como baixar a cabeça para esse tipo de situação. Nós vamos fazer nosso papel de mostrar a verdade, de mostrar que a Previdência daqui não é engessada com a Previdência Federal, que essa história que o governador está falando que não pode mudar nada é mentira, que a Previdência daqui é muito mais dura que a Previdência Nacional, que a Previdência Federal. E esse é o nosso papel e nós vamos fazer até o fim, até enquanto pudermos, enquanto tivermos voz, e quando, mesmo tendo nossos direitos tolhidos, mesmo nosso direito de fazer emendas sendo tolhidos aqui por esta casa, nós vamos continuar. A oposição vai continuar unida e trabalhando para derrubar essa reforma. Na Paraíba, são 40.511 servidores estaduais aposentados. Além disso, são mais 11.666 pensionistas. O valor anual com a folha para pagar pensionistas e aposentados chega a mais de 2 bilhões e 205 milhões de reais. O aporte anual do Tesouro do Estado para complementar essa folha é de 1 bilhão e 150 milhões de reais. A gente também ouviu o deputado Jeová Campos, que é do PSDB. Ele avalia que os governadores não tinham outra saída senão encaminhar essas mudanças na previdência dos servidores estaduais. O governador só tem 2 formas de mexer. Ou mexe no aumento da alíquota de ICMS, ou mexe na contribuição previdenciária dos servidores. Ele não tem alternativa. O Estado da Paraíba pode fazer a taxação sobre a fortuna? Não. Pode fazer uma contribuição social sobre lucros e dividendos? Não. Então, a situação dos governadores e dos prefeitos, sinceramente, é muito difícil, em função da falta de um projeto político de seguridade social nacional que unificasse a todos. Ele retirou essa questão do debate sobre os estados e municípios como forma de colocar um problema para os governadores e as suas bancadas nos estados. Pela oposição, tem também quem garante que vai votar favorável à proposta da reforma da Previdência encaminhada pelo governador. É o caso do deputado Cabo Gilberto, do PSL. Eu não posso ser incoerente. Desde a primeira entrevista que concedemos aos meios de comunicação, bem como o projeto do governo Bolsonaro, porque a reforma da Previdência era necessária. Então, obviamente, eu irei votar a favor, mesmo sendo da oposição, porque tenho responsabilidade com o Estado da Paraíba. Já pelo bloquinho, que é da base governista, esse aí deve fechar a questão e apoiar a aprovação da reforma da Previdência Estadual. O líder do bloquinho, Júnior Araújo, quer que a PEC seja votada ainda esta semana. Na oposição, há quem defenda o veto total da proposta da reforma da Previdência encaminhada pelo governador João Azevedo. É o caso do deputado estadual Valber Virgulino. O que me estranha é que o governo de João Azevedo ele foi contra
a reforma no nível federal e agora quer empurrar de goela abaixo essa reforma aqui na Assembleia Legislativa. Eu, pelo menos, assim como eu fui contrário a um ponto importante na reforma do nível federal, em retirar os policiais civis, os agentes penitenciários e os professores, aqui eu também serei contra e iremos lutar para que ou todo mundo pague ou aquelas pessoas que sofrem mais, aquelas pessoas que se dedicam mais, tenham seus direitos preservados. Então vamos lutar para que a reforma aconteça, ela é imprescindível, nós sabemos da importância, mas não pode acontecer da forma que o governo quer que aconteça.